Olá, Marcelo. Vamos Olá, continuar o papo de Alberto. vinho? Isso mesmo, vamos continuar falando sobre vinhos espumantes e vamos continuar falando sobre um método um pouco diferente do método tradicional, um método que tem todos os processos, mas é um método economicamente mais viável. É um método Charmat. Então, falamos do método tradicional. Agora, o segundo método, que é o método Charmat. Obviamente, esse método é bastante complexo, gera um custo, né? Imagina colocar tudo que é vinho em cada garrafa, guardar as garrafas dentro de uma adega, de uma cave de armazenamento, quanto fazer lá todo o remoagem manual. Obviamente, tem máquinas hoje em dia em grandes empresas para poder girar todas de uma vez, mas muita gente faz remoagem manual ainda. Então, você imagina o trabalho que é isso. Tá? Acho que foi em 1895, na própria região italiana de Asti, um enólogo chamado Frederico Marinotti, ele inventou um processo, falou assim, esse processo está muito complicado, eu vou tentar fazer a segunda fermentação em tanque. Estava se começando a trabalhar com tanques de fermentação, tá? Lembrando que há séculos atrás você não tinha os tanques de aço, não tinha os tanques de metal, então todo o processo de produção do vinho era feito em barricas de madeira. Então, a partir da Revolução Industrial, você começou a ter possibilidade de fermentar o vinho em tanques. Então, no final do século XIX, o enólogo Frederico Marinotti falou assim, bom, eu vou fazer a segunda fermentação, criar um tanque pressurizado, ao invés de fazer a fermentação de garrafas, eu vou fazer a segunda fermentação dentro de um tanque pressurizado. E esse processo depois foi aperfeiçoado por um francês chamado Eugène Charmat, em 1907. O que acontece? Tudo que aconteceria dentro da garrafa acaba acontecendo dentro do tanque pressurizado. Ah, mas leva licor de expedição? Leva, depois ele pode ser acrescentado licor de expedição. Ah, mas leva licor de tiragem? Precisa levar para acontecer a segunda fermentação. Então, entre o primeiro tanque e o tanque pressurizado, você tem a adição de licor de tiragem com açúcar, com levedura, para que ocorra a segunda fermentação. Também consegue filtrar, ter o processo de filtragem utilizando o método Charmat. Já encaminhado tudo para o processo de engarrafamento. Já entra para o processo de engarrafamento. Quer dizer, é um processo muito industrializado. E com essa industrialização, o que acontece? Acaba barateando o custo. Então, os espumantes de método Charmat, eles são espumantes muito mais baratos que pelo método tradicional. E normalmente são espumantes que você não mantém muito tempo no tanque. Então você mantém ali 6 meses, você mantém entre 6 e 12 meses, no máximo, junto com as borras no tanque, para poder liberar. Não é algo que você vai... É um espumante que você quer, realmente ele é mais fresco. Perde digamos, o ganho de complexidade que você quer no método tradicional, que você quer envelhecer, por exemplo, por anos ou mesmo décadas. O método tradicional é melhor que o método Charmat. E também não quer dizer assim, obviamente, tudo tem o seu custo-benefício. Mas você encontra espumantes muito bons elaborados pelo método Charmat. Não é porque o espumante é feito pelo método Charmat que o espumante não é bom. Aí você fala, puxa, mas que espumante é feito pelo método Charmat que é bom? Assim, você já deve ter ouvido falar de um espumante, um tipo de espumante chamado Prosecco, que é feito com a uva glera. O Prosecco é feito pelo método Charmat. Existe um espumante alemão chamado Sekt, que é feito pelo método Charmat. Existem espumantes franceses, cremants franceses feitos por Charmat, espumantes espanhóis, portugueses, espumantes ingleses. Eu já provei espumantes ingleses. Muito bom. Na verdade, acho que eu já provei espumantes russos. Eu e o Alberto já provamos espumantes russos. Eu acho que já provei espumante pelo método tradicional, com certeza até da Tasmânia, aquela ilha lá na Austrália. Então, espumante elaborado em todos os lugares do mundo. E aqui no Brasil também a gente consegue ter espumantes, obviamente, muito bons, feitos no método tradicional,
e espumantes bons feitos pelo método Charmat. Claro. Eu acho que a gente conseguiu esclarecer aí a dúvida. Tem só uma curiosidade, né, que eu li uma vez, que diz que antigamente as garrafas não tinham essa capacidade de hoje de pressão, quer dizer, eram muito mais finas. E dizem que o pessoal, para entrar nas caves da França, às vezes eles entravam até de armadura, porque se ocorria de explodir uma garrafa, acontecia o efeito em cascata. Então Efeito explodia. cascata. Isso Explodiam várias. e era Isso muito perigoso e o pessoal entrava preparado para a guerra lá dentro. Então Exatamente. Acho que a gente tirou mais uma dúvida aí. E a gente, vamos ver se o que a gente cria mais a respeito de espumantes para voltar a falar de novo. Né? Legal. Então, se vocês tiverem dúvidas, obviamente, no mundo do vinho, tudo tem suas regras e também tem suas exceções. Claro. Então, vocês vão você fala, o espumante moscatel. O espumante moscatel é feito com Charmat. Mas a gente acabou de entrevistar lá Cave Gás e que tem um moscato feito com champenoise, com método tradicional. Para tudo tem sua exceção. A ideia do enólogo... Hoje você tem espumantes, inclusive espumantes laranja. Então o enólogo ele deixa macerando a uva com a casca. E método tradicional, né? Luiz Anini faz um peverella de espumante, com método tradicional. Então, da Era dos Ventos. Então, você tem... Nós falamos aqui, digamos, o genérico, a regra. O básico. Obviamente, se a gente fosse se aprofundar em cada região, em cada produtor, nossa, o mundo do vinho ele é muito vasto. E isso aqui nos dá um prazer de estudar e de trocar experiências, de sempre conhecer. Nós estamos sempre aprendendo. Obrigado, Marcelo, pela explanação. Obrigado, Alberto. Até a próxima. Um abração. Para quem gostou, por favor, curta nosso vídeo, inscreva-se no canal Vinhos e Prazeres, comente com seus amigos, comente aqui. Estamos aqui em um feliz 2021 para todos nós. Saúde e felicidade. Saúde. Um abraço. Um abraço.